Maravilha, maravilha, maravilha. Boa noite, boa noite. 18 horas e 47 minutos. 18 horas e 47 minutos, estamos ao vivo e tendo a honra, né, de ter os nossos irmãos nos assistindo na China. É muita bênção, né? Irmão Li, um grande abraço, irmão Li. Então vamos ler o capítulo 18, referente hoje, o dia 19. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também a sua veste, até a sua espada, o seu arco, o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava a deferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares, na verdade? Que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si, e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, se-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? Qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei, para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras ao ouvido de Davi. Então disse Davi:
Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcio de filisteu, para se tornar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe a seus prepúcios, e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigos de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Chegamos ao final do capítulo 18. Que horas são? 18 horas e 53 minutos. 18 horas e 53 minutos. Confere. Estamos ao vivo nesta noite de segunda-feira, dia 19. Muito obrigado pela sua companhia, você que está aí comigo, né? Você que está acompanhando a leitura, você que já fez a leitura, muito obrigado pela sua companhia. Vem juntos, vamos aí nesta fé. Francisco Souza, maravilha, um grande abraço, obrigado pelas orações. Cristina e Gregório, né? É bênção, nossos irmãos internacional. Miriam Reis, todos os meus queridos, a Cristiane Aro, Adriana Vieira, grande abraço a todos vocês, vem comigo nessa fé e vamos partindo aí para o capítulo 19. Estou voltando. Igreja Vidas Transformadas, um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.